né? Aquela água gelada, então já fica logo no clima. Mas a menina, né, vai no pé, molha um pouquinho aqui, como é que tira o zoom? um pouquinho atrás, né? Não é assim? Um pouquinho aqui atrás, e vai se acostumando com o tempo, né? Para depois conseguir entrar. Mas imaginem a cena, vocês estão entrando na praia, lá, né? Dentro do mar, e daqui a pouco vem aquela onda, tipo de tsunami, aquela onda absurdamente grande para cima de você, e você para e entra no conflito. O que eu faço? Corro para a areia, eu corro na direção da onda e tento quebrar ela. O que eu faço? Eu demorei para aprender que o ideal é, se você está no meio do caminho, você corre em direção dela para ela não quebrar em cima de você. Por isso os famosos caixotes. Quem tomou caixote aqui mesmo? Bastante, né? Por quê? Porque normalmente quando vocês estão entrando no mar, o que acontece? Né? Vocês estão entrando e vem aquela onda gigantesca. Aí o que acontece? Bate o medo. Meu Deus, eu vou ter que voltar. Quando vocês voltam, o que acontece? A água vai puxando vocês, né? Então vocês vão estilo Moonwalker, né? Vão caminhando. Meu Deus, mas eu quero ir para a areia e a água, né? Me puxando para trás. E aí chega no momento que você está no meio do caminho e acaba que vem um tipo em cima de você e vocês caem no famoso caixote, né? Quantas vezes nós passamos por situações na nossa vida que são como essa onda do mar, que elas vêm talvez com o intuito para te derrubar, talvez com o intuito de te fazer uma pessoa desafiadora, ou simplesmente te dando uma oportunidade de você desafiá-lo e passar por cima daquele obstáculo. Então Deus, ao longo da nossa vida, Ele nos dá essa série de oportunidades para que nós venhamos a nos colocar à disposição de Deus, orientados pelo Espírito Santo, para que nós venhamos a enfrentar esses desafios, né? É engraçado que a palavra de Deus diz, né, que o meu povo perece, ele morre, ele está sendo destruído porque ele falta o conhecimento, né? E quantas pessoas nós conhecemos que têm passado por tantas situações complicadas, ruins, porque elas não sabem como lidar, elas não sabem como se comportar diante dessa situação. Então, eu, quando era mais novo, tomei uma centena de caixotes, porque quando eu estava indo para a praia, eu não sabia muito bem o que fazer, até no momento que alguém chegou e me instruiu, uma voz madura, uma voz de alguém que já tinha tomado vários outros caixotes, e me orientou: olha, no momento que vier esse teu desafio, você vai lá e você enfrenta, mas você não demora no chão no walker tentando voltar para a areia, não. Você vai na direção dele e você corta, porque você vai ter certeza que no final daquele corte lá, você vai receber a tua vitória, ou seja, não vai sair com a cara ralada de areia, né? E da mesma forma, essa oportunidade que eu tive de não tomar mais um caixote dentro da água, né, da praia, Jonas, o profeta Jonas, ele também teve essa oportunidade, dada por Deus, de ouvir a voz da experiência, de ouvir a voz de alguém que garantisse ele para que ele recebesse no final a vitória. Mas vamos analisar um pouco o que aconteceu. É interessante que no início do livro do profeta Jonas, como vocês leram, Deus ele chamou o profeta Jonas para que fosse clamar contra a cidade de Nínive. E aí, o que Jonas fez? Jonas se levantou para ir na direção contrária. Exatamente na direção contrária. Ou seja, daquilo que Deus ele tinha atribuído, estipulado para Jonas, né? E aí a gente começa a ver uma série de atitudes de Jonas que vão caracterizar o quanto ele precisava entender de que Deus era na vida dele e as consequências ruins dos seus atos, né? Talvez ao longo da explanação da palavra vocês vão entendendo e vão começando a se identificar nesses pontos. Apenas lembrando, o tema do nosso culto hoje é como enfrentar os seus maiores pesadelos. Por que vocês acham que Jonas ele não queria pregar ou não queria falar da palavra de Deus para a cidade de Nínive? Alguém tem uma opinião? Gente, é muito jovem, tem participação. Porque ele não queria pregar? Por que ele não queria pregar? Porque a Assíria era o maior inimigo de Israel e ele não queria que eles se convertessem.
na Síria, ele mora em Israel, eu não queria que ele se Um dos convertesse. maiores. Mais alguém? Dou-lhe uma. Mais alguém? Dou-lhe duas. Pastor Hugo? Quer? Pode falar. Verdade. Para quem não chutou, então realmente, né, Jonas, ele possivelmente perdeu muitos parentes, muitos amigos, né, por conta desse povo, que era um povo que era caracterizado por ser um povo assassino. E aí eu vou falar um pouquinho da característica do que era a cidade de Nínive, tá? Nínive, um fato que chegou ao ouvido do profeta Jonas era uma realidade que diziam que todos os pregadores, profetas que chegavam à cidade eram da pior espécie possível, terrivelmente torturados. Os piores tipos de tortura eram executados por aquele povo, tudo em nome dos seus deuses pagãos. A cidade de Nínive, ela era conhecida justamente porque quando eles invadiam as cidades, o que eles faziam, né, para manter essa fama de um povo ruim, né? Assim como a gente vê às vezes nas comunidades, né, que dependendo a pessoa que é o chefe do tráfico ou aquela pessoa que está à frente daquela comunidade, quanto mais ele for cruel, quanto mais ele for terrível, mais respeito ele tem diante dos seus inimigos. Então, se alguém vai tentar invadir aquela comunidade, que aquele chefe lá, né, do morro, ele é um cara que não, o cara pega espada para cortar as pessoas. Então, assim era a cidade de Nínive. E tinha essas duas situações. Jonas, ele tinha medo de que, atendendo ao chamado de Deus, né, para pregar para aquele povo se arrependesse, porque na verdade Jonas, ele tinha no coração de que aquele povo se escalpelasse. Na verdade, ele queria que aquele povo morresse como um todo, né? Mas uma das coisas que fez com que Jonas também fugisse daquilo que Deus ele tinha ordenado para ele, era justamente o quê? Era um povo que matava profeta. Era um povo que, quando invadia outras cidades, outros povoados, eles cortavam as mãos, os pés, nariz, orelha, cortavam as cabeças e empilhavam elas em pirâmides de várias cabeças. A cidade de Nínive era conhecida por arrancar a pele dos seus inimigos com as pessoas ainda vivas. Jogavam, alguns historiadores, estudiosos dizem que eles cortavam os moradores no meio e jogavam um balde de óleo quente. Coisa terrível, né? Agora imagina você, diante da presença de Deus, e se colocando à disposição para atender a um chamado de Deus e falar assim: olha, Kevin, eu quero que você vá vamos falar numa comunidade hoje que está complicada aí, né? No Chapadão. Quero que você vá no Chapadão, onde possivelmente seus parentes, alguns amigos seus, algumas pessoas foram mortas lá. E você vai ser usado como instrumento nas mãos de Deus para converter todo aquele povo. Imagina a situação, imagina esse conflito na nossa cabeça. Não só da questão do nosso ego, não só a questão do nosso desejo carnal de justiça, como também da questão do medo. Quantas vezes nós não somos confrontados a enfrentar algumas situações que a gente não quer nem chegar perto? Às vezes, um parente que a gente discutiu é um dos medos que você tem de encontrar com eles na rua. De repente, de você prestar conta por algo que você fez ou que você deixou de fazer para alguém. Tantas outras coisas, tantas situações que podem envolver a nossa vida que vão nos causar medo. Interessante que, no decorrer do caminhar de Jonas, tiveram algumas consequências e que a gente pode trazer dessas atitudes de Jonas para a nossa vida hoje. Olha só que interessante. No versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: Jonas, porém, levantou-se, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope,
achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, e para ir com eles para Tarsis, da presença do Senhor. Amados, uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, que vocês fiquem bem atentos, prestem atenção aqui. Toda vez que Deus Ele nos dá um direcionamento para fazermos algo na nossa vida, você pode ter certeza que sempre tem um barco te esperando para você fazer a ordenança contrária daquilo que Deus ele tem para a sua vida. Toda vez que Deus ele te chama para algo muito especial, algo muito específico, o diabo sempre prepara uma embarcação para você fugir daquela situação, daquilo que Deus ele tem para o centro da vida de vocês. E é interessante também dizer que às vezes nós pagamos um preço muito alto para fugir da direção de Deus. E nisso a gente pode falar sobre os prazeres provisórios, aqueles prazeres pontuais. Né? É interessante porque Deus ele nos dá um direcionamento para nós vivermos uma vida de santidade. Correto? E aí, por conta de um prazer momentâneo, por conta de um desejo provisório, às vezes marcam a nossa vida de forma permanente. Deus ele tinha dado um direcionamento para Jonas. Jonas, vai lá para a cidade de Nínive. Mas lá é perigoso. Poxa, mas eu te garanto. E aí, no momento que ele quer fugir, o diabo ele prepara o barco para você fugir da presença ou do direcionamento de Deus. Para que aquele momento de medo de Jonas fosse apagado e para que ele tivesse um prazer momentâneo de segurança. Quantos aqui não conhecem, por exemplo, uma jovem, talvez de 14, 15 anos, 12 anos, grávida? Quantos aqui não conhecem pessoas que prematuramente tiveram que constituir famílias, né, sem esperar o tempo de Deus, ou sem esperar aquilo que Deus ele tinha proposto para o seu coração? Satanás sempre tem um barco à sua espera quando você quer fugir do direcionamento ou da ordenança de Deus. Olha só que interessante. Outra consequência da atitude errônea de Jonas. Diz assim no versículo 5. Então, os marinheiros tiveram medo e clamavam cada um ao seu Deus e alijaram ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. É interessante, né? É engraçado que às vezes nós nos colocamos em umas situações que, quando nós fugimos do direcionamento daquilo que Deus ele tem para as nossas vidas, nós infelizmente influenciamos as pessoas que estão à nossa volta. Eu já escutei várias vezes. Quantas pessoas já não falaram assim, de repente, para vocês: ó, eu faço o que eu quero da minha vida e ninguém tem nada a ver com isso? Quantos já escutaram isso? Ah, então não estou maluco, não é só eu. Quantos já escutaram, né? Não, mas poxa, eu estou preocupado com você. Não, eu tenho algo de Deus para passar para você. Não, mas quem toma conta da minha vida sou eu. Quem vive a minha vida sou eu e eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Sabe qual é o problema disso? O problema é que quando você é amado, quando você tem pessoas à sua volta que gostam de você, pessoas que se preocupam com você, pessoas que dão a vida por você, ou que sejam os pais dos seus filhos, ou que você tem um carinho especial pelo seu primo, pela sua tia, né? Todas as pessoas se preocupam. Quantas atitudes erradas que eu já tomei na minha vida e que infelizmente eu acabei impactando de forma negativa pessoas que me amavam tanto. Da minha família aqui que não deixa mentir. Quantas decisões erradas, quantas decisões impensadas que eu tomei na minha vida e que, por mais que eu achasse que ninguém tinha nada com isso, ou ninguém tinha nada a ver com a minha vida, eles eram impactados. As pessoas com quem você acha que não deve satisfação sofrem por você. Elas escutam as piadas. Ó, tá vendo fulano, não sei o quê. E elas têm que engolir isso seco. Jonas aqui, ele não se preocupou com a situação das pessoas que estavam naquele barco. Porque o mar estava revolto, né? E quando a gente fala de mar revolto, fala de tempestade, fala de problemas na nossa vida, né? Quando a nossa vida está sendo sacudida,
E Jonas, naquele momento, ele foi tão egoísta que as pessoas estavam padecendo. As pessoas que estavam no barco junto com Jonas estavam morrendo. Os caras estavam morrendo. E sabe o que Jonas estava fazendo? Dormindo no seu mais profundo sono e no seu mais profundo íntimo. E tem mais, não para por aqui não. No versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: o mestre do navio, pois, chegou-se a eles e disse: que estás fazendo, ó tu que dormes? Tipo, você não está vendo que o circo está pegando fogo? Você não está vendo que isso daqui está uma loucura total? E você não vai fazer nada para se mexer? Levanta-te e clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E é interessante que eu gostaria de que vocês atentassem no seguinte: que Deus, Ele sempre está do seu lado, mas Ele não tomará suas decisões. Deus, Ele sempre está do teu lado, mas aquilo que te compete a fazer, Deus, Ele não vai fazer por você. Infelizmente, Jordan, a gente tem que, assim, abrir o jogo. Infelizmente, tem pessoas que vivem o Evangelho, e eu falo muito isso segundo o Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. E esse mundo, ele é regido pelo maligno. E se você não se posicionar, se você não fizer aquilo que você precisa fazer, o mundo vai te levar. E a vida vai te levar mesmo. Sabe-se lá para onde. Então tomem cuidado. E lembre-se disso. Deus, Ele está sempre do nosso lado. Mas sendo que aquilo que você tem que fazer, Deus, Ele não vai fazer por você. Meu Deus, mas a minha situação está tão complicada. Será que Deus, Ele não está vendo o que está acontecendo? Eu estou namorando com o meu namorado. Ele não trabalha, né? Ele não quer saber de estudar, né? E eu gosto tanto dele. Deus não muda a minha situação. E Deus não... Por que você não larga o cara? Por que você não orienta o cara? Por que você simplesmente não dá uma sacudida no cara e fala assim: cara, acorda, desse jeito eu não vou casar contigo não. Como é que você quer que eu tenha o teu sobrenome no meu nome, né? Se você não se sacode para fazer algo acontecer. E aí quer esperar algo da parte de Deus, Senhor, né? Ou então, né? Isso é muito comum, né? Às vezes o jovem fala assim: mas Senhor, poxa, eu queria tanto emprego, meu Deus, eu preciso tanto ganhar um dinheiro, queria comprar minhas roupas, queria comprar um boné do Jesus Freak, caramba, eu queria andar com tênis da Nike, enfim, e falar: poxa, mas eu queria tanto. Mas aí o que a pessoa faz? Dorme até meio-dia, às vezes com 20 anos na cara, 21 anos na cara, aí lá do quarto, aí grita assim pra mãe: mãe, cadê meu sucrilho? Olha só. Esperando o quê? Esperando que o emprego caia do céu. Deus, Ele está louco para nos abençoar. Deus, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos, amém? Amém. Mas sendo que aquilo que você tem que fazer, ou seja, levanta, né? Levanta o teu lombo dessa cama, vai fazer a barba, entendeu? Vai cedo para o centro da cidade, pega um quentão lá, vai para o centro da fila lá da porta de emprego, vai lá bater e se apresenta. Vai ajudar a tua mãe a pagar uma conta. Meu Pai do céu. Vai trabalhar. Glória a Deus. Mas quer que milagres aconteçam. E assim fica complicado. E fala assim: poxa, mas meu pai é muito ruim, meu pai não me dá dinheiro para eu sair. Mas o que nós temos feito em favor disso, né? Lembre-se, Deus está sempre do nosso lado, mas Ele nunca vai tomar as decisões que você tem que tomar. Feche seus olhos nesse momento. O Espírito Santo está me dando uma orientação. Feche seus olhos. Senhor, abra o entendimento do teu povo, abra a mente do teu povo, abra os olhos de tudo aquilo que eles precisam, ó Deus, ao longo dessa semana ou da semana que vem, para tomar de decisões, e que eles estão esperando através de um milagre que algo mude, mas que na verdade eles precisam se posicionar, que eles precisam tomar a primeira iniciativa, o primeiro passo. Senhor,
dê ânimo, coragem, ousadia a cada um que está aqui, que precisa tomar uma decisão e que está esperando um milagre. Mas Deus está falando nessa noite, Deus não vai fazer nada não, sabe por quê? É porque é você que tem que tomar essa decisão. É você que tem que se mexer. Dê ousadia, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Olha bem, volta aqui. Olha. Versículo 10 diz assim a palavra do Senhor: então esses homens se encheram de grande temor e disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque lhe tinha declarado. Foi aquilo que a gente falou mais cedo. As suas atitudes, elas não influenciam apenas na sua vida, mas elas principalmente influenciam nas pessoas que estão na sua volta. Imagina o constrangimento, por exemplo, de um jovem de cerca de 15 anos, 15 para 16 anos, sendo levado pela polícia na porta da sua casa, berrando o nome do seu pai, porque tinha sido pego pichando o muro de alguns bairros distantes da sua casa. Aí você para e pensa: quem foi o impactado nessa história? Foi só o menino que foi pego pela polícia, ou os pais que foram acordados de madrugada pela polícia, entregando o filho e dizendo: olha, meu filho foi pego pichando o muro de um prédio? O que vocês acham? Os pais. Os pais também, né? Os pais também, né? Então, essa é a história, é uma das histórias desse que vos fala. Atitudes erradas fazem com que quebremos corações de pessoas que nos amam. Deus, Ele nos chamou essa noite para que nós venhamos a ter ousadia para tomar as atitudes certas. E nós vamos aprender aqui até o final do culto como nós podemos enfrentar os nossos medos, os nossos desafios, enfrentar aquilo que nós não temos coragem de fazer. Porque às vezes aquilo que você precisa fazer para que a sua vida dê um up, para que a sua vida dê um upgrade, é algo que te confronta. Mas se você se posiciona e muda a sua atitude, se você começa a colocar no seu coração ousadia, você vai ver como é que Deus vai fazer a mudança na sua vida. Vai fazer a mudança na tua história, vai fazer a mudança no teu emprego, vai fazer a mudança na tua casa, na tua família, os teus filhos, que talvez nem queiram ir para casa. Vão fazer a mudança no teu marido, na tua namorada, no namorado que não quer trabalhar e que grita sucrilho para a mãe. Deus, Ele é suficientemente para fazer a mudança nas nossas vidas. Aleluia! Glória! Versículo 17. Então o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse. Perdão, antes. Versículo 12. O pessoal do barco, eles estavam preocupados. Eles falaram: caramba, cara, o que você fez? Porque a tua atitude errada, pelo que você me falou, está fazendo com que a gente vai morrer. Então assim, cara, dá um jeito. Pessoal, acorda. Jonas, para de fazer besteira, porque eu não quero morrer. Eu não quero mais passar por constrangimento. Eu não quero mais passar por vergonha por tua causa. Aí olha só a resposta de Jonas. Jonas é sensacional. Olha só como é que nós podemos aprender, só que não com Jonas. Jonas, versículo 12 diz assim: respondeu-lhe ele: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio este grande tempestade. Que honroso da parte de Jonas. Olha só que bacana. Jonas é um cara bacana, né? O circo está pegando fogo, está todo mundo, o barco a pique, né? E aí Jonas, de uma forma altruísta, né? De uma forma assim: não precisa se preocupar, o problema sou eu. Estufa o peito e fala assim: me pega daqui, me joga do mar, que a situação vai melhorar. Sabe o que Jonas quis dizer? Eu não vou mudar a minha postura, não. Eu não vou mudar a minha forma de agir. Se vocês quiserem, me chota de casa. Se vocês quiserem, me tira da sua vida. Mas eu não vou mudar aquilo que você gostaria que eu mudasse. É interessante, né? Para quem lê, ou como eu já li pela primeira vez, parecia uma atitude muito altruísta de Jonas. Mas é interessante
é que Jonas preferiu, preste atenção, Jonas preferiu sofrer as consequências de um desastre do que se arrepender da sua atitude errada. Ele tornou-se soberbo e sem humildade. Até nesse momento, Jonas, ele poderia muito bem ter orado ao seu Deus. Jonas, ele poderia ter orado ao seu Deus para que livrasse daquela situação. Porque as pessoas que estavam no barco, as pessoas que estão à nossa volta, elas estão orando aos deuses deles, né? Mas Jonas, ele preferiu ser lançado ao mar, ele preferiu sofrer o risco de morrer, do que tomar uma atitude de humildade e reconhecer diante de Deus, reconhecer diante daqueles homens que estavam ali no barco, para a nossa realidade, de reconhecer para a nossa mãe que nós estávamos errados, de reconhecer para os nossos pais, para a nossa namorada, para o nosso chefe do trabalho, para o nosso pastor, para o nosso amigo, que nós estávamos errados, pedir perdão a Deus para que Ele mude a situação. E a soberba ainda assim tomava conta da atitude do profeta, porque maior era o medo que ele tinha de ir para Nínive do que baixar o seu orgulho e cumprir aquilo que Deus ele tinha proposto. Até quando nós vamos bater a cabeça e rejeitar aquilo que Deus ele tem para fazer nas nossas vidas, gente? Até quando você vai rejeitar a voz de Deus na sua vida? Eu tenho certeza que pelo menos uma vez na vida de todo mundo que está aqui, Deus já falou no coração. Deus já bateu, Jesus já bateu na porta do seu coração. E o interessante é que a porta do nosso coração, ela é um pouco diferente dessas portas convencionais. Porque ela não tem aquela maçaneta dos dois lados. Não tem. A porta do nosso coração, ela tem uma maçaneta só do lado de dentro. E Jesus, ele é um gentleman. Ele é um cavalheiro. Ele bate a porta, espera que você abra. Ele não vai tentar abrir, ele não vai forçar a porta, mas ele aguarda com que você do lado de dentro abra. Convide assim: Senhor, pode entrar. Faça morada em mim. Faça morada aqui no meu coração. Começa a ajeitar tudo na minha vida. Começa a tirar tudo aquilo que me separa de Ti. A minha vida tem sido uma desgraça, Senhor. A minha vida tem sido ruim. Eu tenho batido cabeça, eu não tenho sido feliz. Meu Deus, Senhor, eu tenho um vazio no meu coração que eu não consigo preencher. E às vezes a gente age como Jonas. A gente não reconhece que nós estamos errados, que nós precisamos de ajuda. E batemos cabeça, continuamos com a nossa vida ruim, de derrota, de tristeza, de luta e com muita dor. Mas não desanima não, porque hoje a gente vai sair daqui entendendo como que você vai enfrentar esse seu desafio. Hoje você vai sair daqui entendendo como que você, na dificuldade que você está passando, você vai poder se armar. Deus, ele tem todas as estratégias, ele tem todos os subterfúgios. Deus, ele te dá todas as oportunidades para você passar por isso que você está passando. E hoje é o dia. Alegre-se. Hoje é o dia que nós vamos entender finalmente do porquê que a nossa vida passa por tanta luta, porquê que as coisas não dão certo. Nós vamos conseguir identificar por pequenas atitudes, assim como Jonas ele tomou, de pequenas atitudes erradas e que impactou a vida dele. Versículo 17 diz assim: Então o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e